Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria imensa é estar aqui com vocês hoje. Que alegria saber que, independente de onde você esteja assistindo a esse vídeo agora, seja na sala da sua casa, deitado na cama no celular, sentado num banco de praça, esperando o ônibus, ou talvez até escondido no banheiro só para ter um minutinho de paz longe da correria do dia. Saiba que Deus olhou para você e disse: esse vídeo é para você hoje. Não foi por acaso que você clicou aqui. Não foi coincidência. Deus não trabalha com coincidências, meus amigos. Ele trabalha com encontros e hoje Ele preparou um encontro entre a palavra dele e o coração de vocês. Então, antes de eu começar, eu peço que você faça uma coisa simples para mim. Coloca a mão no peito. Isso mesmo. Sente o seu coração batendo. Pum, pum, pum. Esse coração que está batendo agora não está batendo por acaso. Ele está batendo porque Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu que você ainda tem um propósito aqui nessa terra. Ainda tem uma missão. Ainda tem uma história que precisa ser vivida. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sabe, eu fui ordenado padre há muitos anos já. E nesse tempo todo, eu atendi pessoas de todos os tipos. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas famosas, pessoas simples. Pessoas que chegavam até mim transbordando alegria e pessoas que chegavam completamente destroçadas, com o coração partido em 1000 pedaços. E eu posso te garantir uma coisa que aprendi nesses anos todos de sacerdócio: não existe coração humano que não carregue uma ferida. Não existe. Pode ser uma ferida antiga, que você já achou que tinha cicatrizado, mas que às vezes dói quando aperta. Pode ser uma ferida nova, que ainda está aberta e sangrando. Pode ser uma ferida que você nem sabe que tem, mas que explica muita coisa do seu comportamento, das suas escolhas, dos seus medos. Todo mundo carrega algo e muita gente, quando chega até mim, me faz a mesma pergunta, com palavras diferentes, mas a mesma pergunta no fundo. E essa pergunta é: Padre, por que Deus deixa as coisas difíceis acontecerem na vida da gente? Meu irmão, eu quero responder essa pergunta hoje com toda a honestidade que tenho dentro de mim. Mas antes, preciso te contar uma história. Certa vez, um senhor veio me procurar aqui na paróquia. Um homem de uns 60 e tantos anos, cabelos brancos, rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mãos calejadas de trabalho. O tipo de homem que a vida não poupou de nenhum jeito. Ele entrou na sacristia, tirou o chapéu, sentou na cadeira na minha frente e ficou um longo tempo em silêncio. Eu não disse nada. Às vezes, o silêncio precisa ser respeitado. Às vezes, as palavras mais importantes ainda estão procurando a coragem de sair. Aí ele olhou para mim e disse: Padre, eu trabalhei a vida inteira. Criei meus filhos com muito sacrifício. Me esforcei para ser um bom homem, um bom pai, um bom marido. E mesmo assim, meu filho mais velho foi embora e não quer mais saber de mim. Minha mulher adoeceu e sofreu muito antes de ir. Perdi meu emprego na velhice quando mais precisava. E agora estou aqui, sozinho, sem entender o que eu fiz de errado para merecer tudo isso. E os olhos dele encheram d'água, meus amigos. Mas ele não deixou as lágrimas cair. Ficou lá segurando duras lágrimas, como se chorar fosse uma fraqueza que ele não podia se dar ao luxo de ter. Eu olhei para ele por um momento, e aí eu fiz algo que talvez tenha surpreendido ele. Eu me levantei, fui até ele, me ajoelhei na frente da cadeira onde ele estava sentado, segurei as mãos dele e disse: Meu irmão, você não fez nada de errado e Deus não abandonou você. Mas eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar a forma como você está olhando para tudo isso. Olha só, nós temos um problema enorme
na nossa forma de pensar sobre a vida. E esse problema se chama a ilusão do merecimento. A gente cresce acreditando numa lógica que parece muito justa, mas que é completamente falsa do ponto de vista espiritual. Essa lógica diz assim: se eu for bom, as coisas boas vão acontecer. Se eu me comportar direito, Deus vai me recompensar com uma vida tranquila. Mas olha o que Jesus disse. Olha o que ele disse. Ele não disse: sigam-me e terão uma vida fácil. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. João 16:33. A dificuldade não é punição. A dificuldade é formação. Pensa comigo, você já viu um ourives trabalhando? Um ourives é aquele artesão que trabalha com metais preciosos, especialmente ouro. Sabe o que ele faz para purificar o ouro? Ele coloca o metal no fogo mesmo, numa temperatura altíssima. E o que acontece? As impurezas sobem à tona e são eliminadas. E o que sobra depois desse processo? Ouro puro. Ouro que vale muito mais do que antes. Deus faz a mesma coisa com as almas que Ele ama. Quando Ele permite que o fogo passe pela sua vida, não é porque Ele quer te ver sofrendo. É porque Ele sabe que tem algo precioso dentro de você que só aparece quando passa pelo calor da provação. E você sabe qual é a coisa preciosa que Deus quer revelar em você? A sua fé. Não a fé bonita, fácil, dos dias de sol. A fé verdadeira que só aparece quando a tempestade bate de frente. A fé que fica de pé quando tudo ao redor desmorona. A fé que olha para o abismo e diz: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei em quem eu confiei. Sabe, tem um versículo na Bíblia que eu carrego no coração há anos. Está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E Deus fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de dar-lhes futuro e esperança, e não de causar dano. Repete isso comigo agora em voz alta. Não importa onde você estiver, Deus tem planos de me dar futuro e esperança. Fala de novo. Deus tem planos de me dar futuro e esperança. Esses planos de Deus não são destruídos pela sua dor de hoje, não são cancelados pelo seu erro de ontem, não são invalidados pela sua confusão de agora. Os planos de Deus para a sua vida continuam firmes, continuam de pé, continuam ativos, mas existe algo que pode nos impedir de caminhar nesses planos. E esse algo se chama amargura. A amargura é o veneno mais lento e mais silencioso que existe. Ela entra pela porta da mágoa, fica quietinha lá no canto do coração e vai corroendo tudo por dentro sem você perceber. A pessoa amargada acorda de manhã com peso no peito sem saber por quê. A pessoa amargada fica irritada com coisas pequenas porque no fundo está carregando algo grande. A pessoa amargada perde a capacidade de se alegrar genuinamente pela felicidade do outro porque a própria felicidade virou coisa distante. E o pior de tudo, a pessoa amargada geralmente não sabe que está amargada. Ela acha que está sendo apenas realista. Acha que está apenas sendo cautelosa. Acha que está apenas se protegendo. Mas, na verdade, está se aprisionando. Então eu te pergunto hoje, com todo o amor que tenho no coração, você está preso? Você está preso numa mágoa antiga que você ainda não conseguiu perdoar? Está preso na memória de alguém que te machucou e que você ainda revive toda vez que o dia silencia? Está preso num erro que você cometeu e que não consegue se perdoar? Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha dito para você com tanta clareza. Você tem permissão de soltar. Você tem permissão de
deixar ir, não porque aquilo que aconteceu com você foi justo, não porque a pessoa que te machucou merece o perdão, mas porque você merece ser livre. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. O perdão é um presente que você se dá. É a chave que abre a porta da jaula onde a amargura te prendeu. Jesus não disse que perdoar seria fácil. Ele mesmo, na cruz, com pregos nas mãos, e na hora mais dolorosa da sua vida, levantou os olhos e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se ele pôde perdoar naquelas circunstâncias, existe esperança para você e para mim também. Agora eu quero que você faça uma pausa, só um minutinho, para o vídeo se precisar. Feche os olhos, respira fundo e pergunta para Deus agora, no silêncio do seu coração: Senhor, o que você quer falar para mim hoje? Pode ser que venha uma memória, pode ser que venha um nome, pode ser que venha um sentimento que você estava evitando. Não fuja. Fica ali, porque é exatamente naquele lugar de desconforto que Deus quer trabalhar. Deus não fica do lado de fora, esperando você resolver tudo sozinho para aí entrar na sua vida. Ele entra junto com você no meio da bagunça. Ele chega no caos. Ele aparece na beira do abismo. Lembra do Salmo 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Não disse que o vale não existe. Disse que Deus está lá dentro do vale com você. Agora vem a parte que muita gente pula. A parte prática. Porque fé sem prática é como semente sem terra. Tem toda a potência dentro dela, mas não germina. Então, o que você pode fazer concretamente a partir de hoje? Primeira coisa, comece o dia conversando com Deus. Não precisa ser um discurso elaborado. Pode ser apenas assim: Bom dia, Senhor. Hoje é mais um dia que eu não teria sem ti. Eu entrego esse dia nas tuas mãos. Simples assim. 30 segundos. Mas esses 30 segundos colocam Deus no centro do dia antes de qualquer coisa. Segunda coisa, identifique uma amargura que você está carregando. Só uma. E hoje, intencionalmente, diga em voz alta: eu escolho perdoar. Não porque é fácil, mas porque quero ser livre. Você não precisa sentir isso para falar. Fala primeiro. O sentimento vem depois, quando você decide. Terceira coisa, faça o bem sem esperar retorno. Hoje mesmo, manda uma mensagem para alguém dizendo que está lembrando dela. Ajuda alguém que não tem como te pagar de volta. Faz um gesto pequeno, mas genuíno. Porque o bem que a gente semeia com sinceridade volta para a nossa vida de formas que a gente nem imagina. Quarta coisa, pare de se comparar. A comparação é a ladrã da alegria. Você não sabe o que a outra pessoa está carregando por trás do que você vê. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu tempo. Deus não usa o mesmo molde para todo mundo. Quinta coisa, busque a comunidade. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Vai à missa. Participa de um grupo de oração. Frequenta uma comunidade de fé. Porque quando a sua fé fraqueja, a fé dos seus irmãos te sustenta. E quando a fé deles fraqueja, é a sua vez de sustentar. Sabe, eu quero voltar àquele senhor de cabelos brancos que eu mencionei no começo. Depois que conversamos, ele ficou em silêncio por um tempo. E aí, finalmente, aquelas lágrimas que ele estava segurando o tempo todo escorregaram pelo rosto. E ele chorou de um jeito que parecia que estava soltando um peso que carregava há décadas. Quando as lágrimas passaram, ele levantou os olhos para mim e disse: Padre, eu nunca tinha pensado assim. Eu passei anos com raiva de Deus, achando que Ele estava me castigando. Mas e se Ele estivesse me preparando? Eu disse a ele: Meu irmão, é exatamente isso. Alguns meses depois,
aquele homem voltou aqui. Mas dessa vez, sorrindo, me contou que tinha ligado para o filho mais velho, que tinha sido uma conversa difícil, cheia de silêncios e de coisas não ditas, mas que foi uma conversa, a primeira em anos. Me contou que tinha começado a frequentar o grupo de idosos da paróquia e que tinha feito amizades novas. Me contou que acordava diferente. Não que a vida tinha se tornado perfeita. Não que todos os problemas tinham sumido, mas que ele tinha mudado a forma de olhar para ela. E quando você muda o olhar, muda tudo. Meus irmãos e irmãs queridas, você não chegou até o final desse vídeo por acaso. Deus estava te esperando aqui. E agora, antes de você fechar essa tela e voltar para a correria do dia, eu quero que você leve uma coisa só. Uma coisa. Se você esqueceu tudo, o mais que eu disse, guarda só essa. Você é amado por Deus, não pelo que você faz, não pelo que você tem, não pelo que você conseguiu ou pelo que você falhou. Você é amado por simplesmente existir. Essa é a base. Essa é a raiz. Tudo o mais se constrói em cima disso. Vai com Deus. Vai com a cabeça erguida. Vai sabendo que o Senhor caminha ao seu lado, na frente quando você precisa ser guiado, atrás quando você precisa ser protegido e dentro quando você precisa de força. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje, amanhã e sempre. Amém. Agora eu preciso da sua ajuda, meu amigo, minha amiga. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, se uma palavra aqui chegou num lugar que precisava ser alcançado, não guarda isso só para você. Manda para o seu amigo que está passando por um momento difícil. Manda para aquela pessoa da família que você sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança. Compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar onde você puder alcançar alguém. Porque às vezes a gente não sabe das batalhas que as pessoas ao redor estão travando em silêncio. E uma mensagem simples, um vídeo compartilhado no momento certo, pode ser exatamente o que alguém precisava para não desistir. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Não subestime esse poder. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica no botão de inscrição agora. É gratuito, é rápido e faz uma diferença enorme para esse trabalho continuar chegando a mais pessoas. Ativa o sininho também, aquele símbolo de notificação que aparece do lado da inscrição, para você não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo aqui para te edificar, te fortalecer e te lembrar de que você não está sozinho nessa caminhada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Com amor e oração.